Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Esperar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Olá, Ju, estou esperando uns minutinhos para as pessoas irem entrando e você pode pedir para participar quando aparecer para você. Olá pessoal, boa noite, Walter, boa noite pessoal, tudo bem? Bom, apenas os recadinhos iniciais, né? Hoje, como é que está sendo aí esse enfrentamento do coronavírus, a questão do isolamento, que não é fácil, né? E normalmente vocês que me seguem aqui pelo Instagram estão acostumados a ver conteúdo jurídico voltado para licitações e contratos, né? E hoje a nossa live vai ser um pouco diferente. Eu convidei uma pessoa muito especial, ela é psicóloga, é a doutora Juliana Toledo, e vamos então falar sobre os impactos emocionais nesse período de isolamento social. Apenas queria dar um aviso em relação, eu vi algumas pessoas perguntando, tudo bem, professor Jamil? Algumas pessoas perguntando sobre a live da lei, né, 13.979 de 2020. E eu deixei gravada, tá? A live que eu fiz no domingo, teve a participação da doutora Renila, advocacia estatal. E eu deixei gravada, é só você conferir no link da minha bio. Você vai acessar lá o menu e vai aparecer live gravada. Então você pode acessar a live que eu fiz sobre a Lei 13.979, que criou uma nova hipótese de dispensa de licitação para esse caso específico em que estamos vivendo. Mas, como hoje é especial, eu vou até já chamar minha convidada, que é a doutora Juliana, para falar um pouco sobre os impactos emocionais em época de isolamento. Um tema super pertinente. Vamos lá, Ju. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Super pertinente, útil, né? Nesse cenário que não é fácil. Vamos ver, a Ju tá Olá, entrando. Olá, Ju, tudo bem? que prazer, que honra. Hoje o seu público, a honra é toda minha. Hoje o seu público é de advogados, pregoeiros, membros, né, da administração pública e E você acredito que sabe, até seus seguidores também, né? sim, eu tenho bastante paciente da área do direito, bastante da área jurídica, juiz, promotor, advogado. Que Então, a gente bom. está entendendo como que está funcionando essa quarentena para os autônomos também, né? Com certeza, não está sendo fácil para ninguém, né? E eu estava falando no início da live que aqui no Direito do Licitante nós costumamos falar muito de conteúdo jurídico, de licitações e contratos, e para as pessoas que estão entrando, hoje vamos falar de um assunto super útil e ninguém melhor do que você, né, que é psicóloga, para tratar desse assunto tão importante e que a gente precisa lidar, sabemos que não é fácil, né? Tem diversas questões envolvidas, a questão do teletrabalho, do home office, né? A convivência com os maridos, com os E, filhos, então não é fácil. Então eu vou deixar para você, né? Se apresente, fale um pouquinho da sua atuação e pode começar a falar, que eu acho que o pessoal tá, saúde mental é o que tá realmente nesse momento tá bombando. na verdade, agora só se fala de saúde mental, não está falando mais nem tanto do corona, brincadeira. Mas é que a quarentena tem impactado mesmo na saúde mental, né? E, inclusive para as pessoas que trabalham em casa. O que que eu estou vendo e acompanhando todos os outros países também? A quarentena ela está tendo fases, tomando realmente uma proporção concreta. No começo disso tudo, eu vejo que as pessoas acharam que eram férias, né? E daí começaram a assistir Netflix, só que daí veio à tona toda a necessidade de trabalho. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre o impacto emocional nesse momento que a gente está vivendo. Esse momento crítico, mas um momento também muito importante para a gente se reinventar, né? Então, acho que
todo mundo que tinha que entrar, o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Juliana Moncarate de Toledo. Eu sou psicóloga e psicanalista em Londrina. Eu atuo nas mais diversas áreas, atuo também muito na parte organizacional. Então, atuo com lideranças de N empresas, prestando consultoria. O que eu estou vendo na quarentena? Os profissionais autônomos, os profissionais desesperados, como fazer, que jeito de continuar, né? E voltando a falar das fases, então no começo foi as férias, o pessoal tentando criar uma nova rotina. Eu até vejo que criou, viu, Carmen? A rotina ela foi instaurada, mas o que acontece? Depois de ser instaurada, pai e mãe que trabalha começou a sofrer. Por quê? Como que eu vou dividir afazeres de casa, afazeres Acho que ela deu dos uma filhos travada. e o teletrabalho. Vocês estão escutando direito? Deu uma travada? Para mim tá bom. Oi? Vocês estão escutando direito? Deu uma Aí, travada. voltou. Voltou? Pode falar. Pode falar. Tá. Até onde vocês escutaram? Você ia começar a falar das fases, que no início as pessoas começaram a achar que eram férias. E depois criou adaptação, tá? E daí o que acontece? Pai e mãe, adultos principalmente, começou a ter a necessidade de se dividir. Como que tá aí? Você e seu marido conseguiram se dividir? Nossa Senhora! Vamos aqui aproveitar a live para falar também do meu pessoal, né? Não tem jeito. Tem jeito. Porque na verdade... Mas é verdade. É verdade. Mas o home office, o trabalho em casa, neste momento, não tem como fazer essa divisão. E Sim. quando a gente tenta, Carmen, exatamente por isso que eu te perguntei, causa angústia e ansiedade. Então, Sim. nesse momento, a gente vai ter que abrir o olhar, ampliar a nossa visão e entender que tá tudo junto e misturado e que a gente vai ter que dar conta. Sim. A gente vai estar trabalhando e o filho daqui a pouco vai bater na porta. Exatamente. Bom, pode continuar. Então, assim, essa divisão do homem e da mulher agora, quando tem duas pessoas na casa que trabalha, é extremamente importante para não sobrecarregar somente um. Eu também sou autônoma, então, assim, meu marido, ele é funcionário de uma empresa, então a gente está tentando dividir aqui. O que a gente faz? Ele trabalha um pouco, fica com o Antônio. Eu trabalho um pouco, fico com o Antônio. E não tem outro jeito. Para quem tem filhos, isso é necessário. Essa conversa entre os adultos para conseguir entender a dinâmica disso. Isso vai diminuir ansiedade, angústia, medo de um depois. E é necessário para controlar os ânimos. Porque senão a gente... Sim, com certeza. E a expectativa, ela causa sofrimento, tá? Então, assim, agora que a gente meio que se adaptou à rotina, o que eu vejo? Tristeza, ansiedade, os meus próprios pacientes, inclusive muitos da área do direito, que estão trabalhando bastante de home office, então começam a sentir solidão, não sabendo lidar com a perda da liberdade. E isso acaba prejudicando no processo de trabalho. Então, agora é o momento da gente investir na saúde mental. Olha lá, a Ameline disse que lá na casa dela também ajuda um pouco. E tem que ser, viu? Todos nós precisamos ser proativos para diminuir qualquer sentimento negativo, senão não vai, tá? Então, assim, Itália, Carmen... Com certeza. A Itália, que já está há 25 dias de quarentena, 25 dias em casa, eles já passaram da fase das férias, eles já passaram da fase da adaptação e agora eles estão na fase deprimida. E isso vai acontecer aqui no Brasil também. E o que eu queria muito conversar é como sair disso.
E eu queria que vocês escrevessem o que vocês estão fazendo para Isso. driblar os sentimentos negativos. Que daí a gente vai conversando, tá, pessoal? Isso. Mas voltando à sua pergunta, como que tá aqui na minha casa, né? A Responda. Ameline que respondeu, ela é daí de Londrina, inclusive. Minha amiga mora em Londrina, é advogada trabalhista e o esposo dela também é advogado e ela tem um filho pequeno. Então é um cenário parecido com o nosso, né? Bom, aqui em casa o meu esposo trabalha numa empresa também. Recentemente mudamos para Cuiabá, né? Então tudo muito novo quando chegamos aqui. Ele começou na empresa e acredito que uns 20 dias já começou a crise do coronavírus. Então, ficamos nós aqui desde a semana passada, desde a segunda, né? Desde a segunda passada. Eu tentando fazer meu home office, nos primeiros dias foi meio caótico, porque eu tentava fazer home office, eu tentava movimentar aqui o Instagram, as pessoas me mandavam dúvidas no Instagram, os clientes começavam a me ligar, tudo ao mesmo tempo. A minha filha em casa, a Júlia, pedindo atenção também para brincar, porque ela tem só 4 anos. Então ela meio que não entendeu. Como assim? O papai e a mamãe estão em casa disponíveis? Vai ser para brincar comigo, É a né? festa. Exatamente, vai ser no mínimo, a gente está de férias, será que vai vir alguma coisa legal? Na cabecinha da criança é sempre diferente, né? Então, depois de uma semana, assim, a gente conseguiu fazer uma rotina, graças a Deus, nos programamos, no sentido dele fazer um turno pela manhã, pelo trabalho, que é menos flexível que o meu, né? O meu, a gente trabalha com prazos, mas eu consigo usar um pouco mais da noite, da madrugada, quando dá. E assim, a gente está sem empregado, sem, né, funcionário em casa, sem a babá, então fica tudo meio conturbado no início. Mas eu acho que com o que você falou da rotina é super interessante para que a gente possa se organizar e conseguir passar por essa fase, pelo menos de maneira mais leve, mais tranquila, né? Porque E sabemos assim, que já é uma fase difícil, mas estamos tentando passar de uma forma mais tranquila. e assim, a rotina, quando a gente fala de rotina, nós estamos Ah, eu vendo acho. aí muitos. Travou? Tá bom? Estão me ouvindo? Não, agora voltou. A Ana Lígia, nossa amiga aí, tá assistindo nossa live também. Ah, verdade. Voltou. Oi, Ana, tudo bem? Voltou bem a internet ou não? Voltou, agora eu tô te escutando. Vocês vão Então vamos, falando aí, viu, então vamos pessoal? Se tá falar da dando para rotina. escutar. Isso, vão dando feedback. Então, assim, a rotina neste momento, cada casa vai ter a sua, cada família vai organizar. Então, assim, vai ter casa que é melhor fazer atividade pedagógica com o filho à tarde, vai ter casa que vai fazer atividade com o filho de manhã. Então, assim, não adianta tentar seguir padrão. O padrão somos nós que criamos neste momento, porque a dinâmica principal é do pai e da mãe, né? E a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Nós vamos encaixar o nosso home office com as atividades do nosso filho. Então, copiar agora, gente, não é uma boa ideia. Então, vamos criar. O que eu tenho colocado para os meus pacientes para amenizar? Horário mais ou menos de acordar e de dormir, horário de fazer realmente uma atividade que seja pedagógica com a idade do seu filho. Não estou falando que você precisa ensiná-lo a fazer contas, mas assim, algo que talvez seja parecido com o que ele já estava fazendo na escola ou que vocês já faziam anteriormente, tá? E tentar incluir, vou fazer almoço. Então traga o filho junto. O pai, quem mora em casa, vai lavar o carro, leva o filho junto. Para tentar trazer realmente atividades que seja da casa e que a criança consiga fazer, ajudando ela na autonomia. Então, assim, além da rotina, o que eu tenho colocado hoje, Carmen, e eu vejo que nos meus pacientes poucas pessoas estão conseguindo fazer, é a questão do exercício físico. O exercício físico, neste momento, é igual remédio, sabe? Meio que obrigatório. E, sabe por quê? O ser humano, ele é um ser humano de
convivência. E nós perdemos a convivência. Nós perdemos, de uma certa forma, o livre-arbítrio. Então, a atividade física que vai ajudar a regular cortisol, serotonina, endorfina e todas as substâncias químicas que a gente, às vezes, indo no mercado, levando o filho na escola, olhando o céu, a gente conseguia liberar. E eu sei que não é fácil, porque eu também estou sofrendo isso. Mas eu coloquei ali um horário e nesse horário entra todo mundo na roda. Eu já ia te perguntar como é que você está fazendo. Eu já ia te perguntar, porque aqui... Tá difícil, né? Mas olha, Não, amanhã... aqui o... Não estão conseguindo? Não, aqui o que acontece? O exercício físico está sendo a faxina de casa. Hoje eu chamei a Júlia, falei, filha, a mamãe precisa limpar a sala, a mamãe precisa limpar o banheiro, e daí ela veio junto. E assim, achei super válido. Mas a gente está fazendo atividade de dança, não de exercício propriamente dito. Mas uma forma também, né? É assim, dança, é zumba, quem gosta, fazer aquele TikTok. Gente, usem o TikTok. Tá na moda isso agora, né? Sabe por quê? Porque é o se mexer, é o ter música, o mexer o corpo. Então, assim, não importa, não precisa ser alongamento, não precisa ser yoga, não precisa ser uma musculação. Pode ser uma música. Ontem mesmo com o Antônio eu dancei quase 20 minutos com ele, tá ótimo. Nossa, uau! Então, assim, e o porquê que isso é importante? Por conta desse isolamento social. O nosso cérebro, ele ainda está em adaptação, diferente da Itália. Itália, Alemanha, que já está há mais tempo de confinamento, eles já estão sofrendo com impactos na saúde mental. Por isso que a gente precisa olhar com atenção e prevenir. Agora é o momento da gente prevenir coronavírus, doença de fundo psicológico, psicossomático, e a gente prevenir que a gente tenha dificuldade financeira. Por isso que o home office é importante. Estão me ouvindo? Deu uma bolinha ali na Carmen. Tá legal o som? Oi? Deu uma travadinha. Ju? Oi, tá me ouvindo? Acho que voltou? Voltou, para mim voltou. Então ótimo, vamos lá. É que eu acho que o problema da internet sou eu mesmo, porque... Não, mas acontece. Acontece mesmo, Ah, tá, porque eu vim pro meio do mato fazer essa quarentena. Não, aliás, achei o máximo, achei o máximo. Engraçado que eu queria fazer um comentário aqui, um parêntese, Ju. Quando eu falei para o meu marido, para o João, que eu iria fazer a live com uma psicóloga, ele falou, opa, vou entrar. Eu falei, amém, que ele escute tudo. Escute tudo. Então, Maria, estão na live. Exatamente. Fazer. Sabe assim, 50-50? Tem que ser. Inclusive, foi uma das perguntas que nós recebemos aqui no Instagram, como lidar com os maridos em casa. Porque eles não estão acostumados com essa rotina. Eles geralmente, né, assim como nós, muitas vezes trabalham fora e não estão acostumados em ter que contribuir especificamente com um trabalho específico, né? E assim, eu costumo falar para os meus pacientes e eu costumo praticar isso na minha vida também, do olhar positivo. E eu acho que a quarentena, ela veio também para unir as famílias e fazerem elas terem uma mudança de dinâmica. Porque isso que você está falando, Carmen, é algo cultural. Não é que o marido ele é preguiçoso. É cultural. Então, assim, não adianta também a gente só cobrar. Neste momento, a gente vai ter que acolher e partilhar, ensinar, porque é algo que eles nunca fizeram. Sim. Então, assim, às vezes eu vejo paciente, não, porque o meu marido não me ajuda. Eu falo, vamos ouvir um pouquinho da história da família dele? O pai dele ajudava? Não, o pai dele nunca ajudou. Mas como que você quer que ele ajude? Ele aprendeu a ajudar. Então, assim, essa quarentena, ela tá ajudando as famílias se conectarem, as famílias olharem com igualdade. Então, eu vejo que isso é um ponto positivo, viu, Carmen? E depois que a gente sair da quarentena,
A gente ensina os maridos que tem que continuar contribuindo. Verdade, verdade, verdade. Não é igual um vírus. Passou, foi embora. Daí se virem. Não, eu acho que essa união familiar é algo muito positivo. Nós não tínhamos mais contato, às vezes, com o nosso marido, com o nosso filho. As pessoas não conheciam com quem moravam. Quantas e quantas pessoas que eu atendo, que se eu pergunto que o cônjuge dele gosta, a pessoa não sabe falar. Então agora a gente sabe o que o outro quer comer, como o outro está se vestindo, como o outro está se sentindo, porque não tem jeito de sair e contar na rua, vai ter que contar pra gente mesmo. Exatamente. Então essa troca é um ponto muito positivo. E os maridos de plantão, eles vão ter que aprender. E isso faz com que a gente crie uma sabedoria e tenha paciência. Porque não é agora o momento de só exigir. É o momento de construir. Construir uma relação mais forte, né? Eu acho que, inclusive, traz até um ponto de equilíbrio no casamento, né? Muitas vezes a gente está tão atribulado de informação, tanto profissional quanto do filho, né? Dos afazeres com os filhos, à noite, que é o tempo que a gente tem com eles, que a gente acaba esquecendo, né? De que nós temos um casamento, que temos que conversar, dialogar, né? Saber como é que foi o dia do outro, né? Muitas vezes, muitos casais não têm nem mais esse diálogo, né? E não é só o dia, nem isso. Assim, vamos pensar mais profundo. Um contribuir no dia do outro. Então, se eu consigo falar, o outro consegue reagir. E reagir como, mas ele é advogado e eu sou psicóloga. Tudo bem. O que ele pode contribuir para eu crescer profissionalmente? E o que eu posso contribuir para ele crescer profissionalmente? Então, é essa troca que há muito tempo se perdeu. E eu vejo que com a quarentena está sendo resgatado e está sendo muito bom, né? E voltando, eu queria falar das fases, porque isso é pesquisa fresquinha. Não, conta. A gente se empolga, né? Mas eu quero falar, tem muito assunto, tem muita coisa. E só falando então vocês que estão entrando, só para recapitular, vocês que estão entrando, hoje não estamos falando de licitações e contratos, estamos aqui com a doutora Juliana Toledo, tratando de impactos emocionais no isolamento social relativamente ao coronavírus. Essa live está sensacional, continue aí assistindo e mandem corações para todo mundo saber que já começou. Isso mesmo. E ele manda o WhatsApp aí para as pessoas, porque tem muito assunto aí para a gente falar ainda, tá? E as fases da quarentena, que é pesquisa fresquinha. Eu não sei se eu já comentei isso com você, Carmen. Sou fissurada por pesquisa. Saiu uma pesquisa nova em qualquer país, eu vou lá, traduzo e já leio. E a pesquisa que saiu agora foi exatamente dessas fases. E o que a gente vai entrar? Então, a gente precisa se preparar realmente. E daí a gente vai dar algumas dicas do que fazer para minimizar os efeitos psicológicos. Eu tô com muito paciente já, Kátia, Carmen, que eu li a Kátia aqui, desculpa. A minha sogra tá super assistindo também. Kátia, um beijo, prazer. Carmen, até perdi o que eu ia falar. Viu? Tá, das pesquisas. E fiquei. Não, do como fazer, né? Então, assim, a gente tá entendendo que a adaptação não é fácil, mas a gente já tá tentando, já está conseguindo. Então, agora a gente vai ter que ir realmente para a saúde mental, para a gente dar conta de seguir a rotina que a gente planejou em uma semana, né? Então, a gente tem que continuar seguindo, continuar trabalhando e continuar se estabilizando. E daí entra possibilidades. O que eu preciso? Como eu disse, eu estou com muitos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada que estava regulado, agora explodindo. Então, paciente que tinha uma vida muito ativa fora de casa, agora mais deprimido, mais triste, mais ansioso, não conseguindo ter uma boa produtividade.
Então, a gente vai ter que criar mecanismos. Como que o indivíduo ele funciona para ele estar feliz, você sabe? Para ele estar feliz, realizado, se sentindo legal? Não, me ensina, porque tá todo mundo querendo saber. Você sabe muito bem porque você reluz isso. E assim, lógico que nessa quarentena tá todo mundo mais apagadinho. Mas pro indivíduo ele se sentir feliz, ele tem que ter reconhecimento e valorização. E eu não estou dizendo que é uma valorização de pessoas de fora, é uma autovalorização. Então agora é o momento de, concomitante ao nosso home office, o nosso trabalho, a gente conseguir ter um segundo trabalho. Então, a gente pensar em alguma coisa que a gente nunca poderia fazer porque não teria tempo e colocar em prática. Mas assim, não pode ser, eu quero arrumar um armário ou eu quero arrumar a minha despensa. Faxina não vale. Tem que ser algo muito, muito difícil. Então, assim, no meu caso, é terminar de escrever o livro. Uau! Quem tá fazendo o TCC tá ótimo, porque TCC tem o quê? Metas, objetivos e resultado. Então, passou o dia, daí vai poder lá. A minha mãe entrou também, olha lá, Vera Roncarati. Prazer! Prazer! Então, que prestígio! Assim, que prestígio. Então, assim, quando a gente tem o TCC, o que a gente faz? A gente começa a estudar porque tem prazo, a gente precisa terminar. Nós que não temos, precisamos criar. Então, assim, ou eu vou me especializar, fazer um curso online, ou eu vou entrar no inglês, ou livro, ou eu vou me especializar na cozinha, que eu nunca gostei de cozinhar. Algo muito sério, criar um blog, criar um site. Eu, particularmente, por conta de sempre trabalhar muito e ter uma rotina muito ativa, eu nunca pude investir muito no Instagram. Então, esse momento, além dos meus atendimentos online, eu criei esse projeto. Então, eu vou querer colocar mais conteúdo no Instagram, colocar materiais realmente. Então, assim, aprender a fazer tag, a colocar texto, coisas que eu nunca fiz. Então, assim, neste momento, para a gente se manter bem, a gente precisa investir em algo que dê muito esforço, que exija muita dedicação. Um desafio. Se nós não tivermos desafio agora, a rotina não vai valer a pena. E a gente vai começar a murchar. E quem trabalha estando triste, me diz? Quem que trabalha estando feliz? Ninguém. E atrapalha em todos os campos. Em todos os campos. Então, assim, nós já estamos com um problema, além do vírus, com a questão da economia, né? É uma preocupação, eu acredito, que da maior parte das pessoas da nossa própria casa. O rendimento hoje, ele já caiu perto do que era há um mês atrás. Então, para lidar com essas preocupações, com a ansiedade, a gente precisa realizar algo muito legal na vida. Então, por isso que esse pensar num segundo trabalho que vai te fazer crescer e que vai te trazer essas realizações é muito importante. Então, você da área do direito que está aí, que todas as suas licitações, todos os seus prazos, todos os seus conteúdos jurídicos, tire um tempo, que seja 1 hora por dia, para fazer alguma outra coisa. Inovação. Agora é o momento, Carmen, do mesmo jeito que eu falei dos maridos, e nesse momento as famílias estão reaprendendo, e isso eu digo que é uma inovação nos relacionamentos, relacionamento de pai e filho, relacionamento de pai com filho adulto, porque tem muitos que eu conheço que moram na mesma casa. Então, é um momento realmente também de aprendizado nosso. Então, nós precisamos olhar com otimismo para essa situação, mas com o entendimento que a gente precisa produzir. Parou de produzir, sofremos. E, realmente, o Troiados escreveu: a economia não existe sem o povo. E o povo está dentro de casa. E aí?
É Então, verdade, eu tô amando que enquanto você está falando, as pessoas estão entrando, e assim, pessoas, meu pai, a minha irmã, o meu irmão, estão todos aí assistindo você, todos ai, ansiosos e que legal. todos querendo. Eu falei, olha, hoje vai ter a doutora Juliana, ela vai dar milhões de dicas de como não entristecer, de como, né, encarar toda essa situação tão difícil. E fiquem ligados, está todo mundo participando. Até o pessoal da área de licitações eu já vi que está entrando aí. E sejam bem-vindos. A Gabi, uma coach incrível da Grow, tá aí também. Um beijo, Gabi. Essa Beijo, menina, prazer, Gabi. a moça, essa mulher, essa profissional, ela também tem dicas incríveis. Depois eu vou passar o seu contato para ela. Passa, passa sim, por favor. Porque uma das coisas que eu fiz também, mas eu fiz antes até de saber da quarentena, foi o coaching. O coaching me ajudou Uhum. muito a questão do planejamento. E neste Sim, momento, o planejamento é o que vai manter a gente saudável emocionalmente, né? O pessoal da área da saúde aí também, ótimo, é a isso minha mesmo. cunhada, Thay. Tudo bem, Thay? Esse pessoal da área da saúde aí, minha mãe também merece um aplauso, porque estão segurando Aplausos. o planeta e aí lidando com o medo de pegar, né? Então, assim, a gente fala muito de medo, a gente fala muito de pavor, a gente fala muito de emoções, porque agora é isso, controle de emoções. O vírus está lá fora, não está aqui com a gente. Então, agora a gente precisa controlar as emoções para passar isso da melhor maneira possível. Na sua família, tem idoso? Como que os idosos estão aguentando essa quarentena? Eu queria falar um pouquinho disso também. Maravilhoso o ponto que você tocou. Eu tenho o meu sogro, né, que é idoso, tenho meu pai que está assistindo essa live, que inclusive, nossa senhora, eu todo dia ligo para ele de vídeo e falo, pai, onde você está? Eu espero aqui em casa, né? Puxando a orelha dele, Eu porque vou ali, assim, papai. é, eu vou te E vigiar. não, é porque Eles assim, a realmente gente eles não conseguem, porque eles já têm uma rotina, né? E de repente ter que aprisionar aquele idoso, né? No caso do meu pai, ele já é aposentado, mas ele é super ativo. Ele faz pilates, ele faz curso de inglês, ele faz milhões de atividades fora de casa. Então é difícil dizer para ele agora, pai, o senhor tem que ficar dentro de casa, né? A minha avó tem 83 anos lá em Salvador, até estava falando dela na minha live quando tratamos da minha live jurídica, né? E ela mora com o meu tio mais novo e eu fiquei morrendo de preocupação por conta da tristeza, né, da solidão nesse momento, porque ela sempre está acostumada a receber visitas dos netos, dos primos, né? E agora ninguém pode visitá-la, né? e o que que eu vejo também muito, então assim, e principalmente o pessoal da área do direito é muito computador, 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 computador. Sim. E os idosos que moravam com os advogados, com o pessoal da área jurídica, eles iam para a rua, voltavam, eles faziam a janta, então, e agora o que que acontece? Todos as pessoas estão trabalhando de home office, não tem tempo de conversar tanto com o idoso, e o idoso está começando a dar trabalho, que impacta também nas nossas questões profissionais. Então, agora é o momento da gente também dividir o nosso tempo com, Sim, com aqueles que sempre deram para gente. Então, vamos conversar, vamos ligar. Agora é o nosso momento de suprir também a carência deles. Então, com certeza. utilizar agora, Carmen, das redes sociais para os nossos avós, para os nossos pais, para os nossos parentes, amigos, obviamente, é de extrema importância. A conexão Uhum. não pode se perder, porque senão a gente perde realmente a luz, a gente perde o que deixa a gente feliz, o que deixa a gente Exatamente. sentindo em paz. Então, para nós estarmos em paz, nós temos que ver aqueles que a gente ama bem. Então, agora é um momento de muita generosidade, um momento de muito Empatia. altruísmo, de muita empatia, exato. E sem empatia, a gente não passa por isso. Então, Com assim, certeza, com certeza. Eu até fiz um post na semana passada. Aqui no Instagram a gente faz muito meme jurídico voltado para a área de licitações, né? E aí eu parei e falei, hoje não vou falar de licitação, eu vou propor uma reflexão justamente para que a gente tenha duas coisas, consciência
e empatia nesse momento, né? Porque é muito difícil a gente, na correria do dia a dia, a gente nem pensa, né? Então, assim, nesse período de isolamento, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né? E passar o que a gente tem de bom para essas pessoas. E não tem outra opção, na verdade. Isso entra como se fosse atividade física e remédio. É obrigatório, é o nosso dever, é a nossa obrigação. E nós temos que entender que no meio dessa confusão, nós somos gente, nós somos família, nós somos filhos, nós somos netos, sim, além de profissionais. Então, assim, por isso que não está fácil. É muita coisa que estava deixando passar. E nós somos feitos de relacionamentos, né? É isso que nos move. E assim, eu sempre brinco no consultório, Carmen, até falei isso na live com a Carla Rossi, não sei se você ouviu. Uma querida, eu estava participando, nossa amiga, já tô com saudades de vocês duas. Depois que eu mudei para aqui, para Cuiabá, nossa senhora. Na verdade, não encontrou uma amiga igual a gente, né? Não encontrei. Vocês são demais. Vocês são demais. Eu já estou morrendo de saudades. Ainda bem que a gente tem a tecnologia, a internet para poder aproximar essas distâncias, né? É verdade. E assim, falando com a Carla, eu estava falando realmente sobre essa questão da empatia, sobre a importância da gente ser luz na vida do outro. Sim. Que neste planeta nós vivemos com pessoas que, se a gente pensar num isolamento, e até comprovado cientificamente que o ser humano ou o animal que nasce e fica sozinho e ninguém dá amor e carinho, morre. Morre, não morre de fome, não. Morre, o organismo para. Então, assim, vivemos num mundo de conexões. Então, temos a nossa presencial, mas precisamos criar, usando da rede social, outras, né? E daí, ligar para o pai, ligar para a mãe, eu tô estressada, eu tô cansada. Faz a sua parte. Se todo mundo fazer a parte dele, vamos sair mais saudáveis disso tudo. Com certeza. Né? Pode falar. Eu acho que muito do que também vem trazendo sofrimento e tristeza para algumas pessoas é que elas acabam puxando o reflexo para a situação do futuro. Então, assim, ansiosas, pensando quanto tempo essa crise vai demorar, quanto tempo eu vou ter que ficar em casa isolado, quanto tempo eu não vou poder encontrar meus amigos e me divertir, ter meu lazer, quanto tempo, e projetando suas coisas para o futuro, né? Acho que isso traz muita ansiedade. Traz. E a expectativa, quando a gente tem um ponto de interrogação, não é só ansiedade, ela gera um sentimento de angústia. Então, assim, nós vamos conseguir ter alguma resposta agora? Não. Então, a gente tem que viver com planejamento a curto prazo. Então, eu vou fazer o planejamento de 1 semana e meia. A hora que terminar essa 1 semana e meia, eu faço a da outra 1 semana e meia. E eu vou fazendo. Pensar em algo que a gente não tem como adivinhar é achismo. E achismo não nos ajuda, nos confundem. É igual em prova de colégio. Quando a gente não sabe, a gente enche linguiça. Porque a gente encheu linguiça, o professor vai dar 10? Não! Deixa em branco, então. Eu sempre falo isso. Se não sabe nem o que está escrevendo, não vai gastar o tempo do seu professor. Então, assim, achismo não serve para nada. Além de fazer com que a gente crie realidades paralelas, que não é bom, e se frustre trazendo angústia e ansiedade. Sentimentos que, neste momento, vão fazer as pessoas adoecerem. Então, cuidem, neste momento, da saúde mental. E uma coisa que eu quero saber aí de vocês, eu quero que vocês vão me colocando os sentimentos que eu vou lendo enquanto eu vou falando, mais difíceis que vocês estão sentindo e estão com dificuldade de lidar. Então, vamos interagindo. Isso, a live eu tô adorando, porque tá assim, a gente está acostumada só de falar de conteúdo jurídico. Minha amiga Advocacia Estatal, a Renila, ela é advogada também, lá de Brasília. A gente fala muito de licitações e contratos o tempo inteiro, mas eu senti essa necessidade. Eu falei, vamos parar um pouco e falar sobre saúde mental, né? Acho que é um tema que
ajuda qualquer pessoa. E isso entra em Então qualquer... vão mandando dúvidas se vocês tiverem aí também. Aqui falaram da impaciência. E daí, realmente, o porquê da impaciência? Porque nós somos seres humanos imediatistas, controladores. E quando a gente tinha a oportunidade de um convívio maior, unilateral, independente, a gente não prestava tanta atenção nas pessoas. E daí não se mostrava, a gente não se percebia, aliás, tão impaciente. Agora que nós somos obrigados a lidar com o outro ali 24 horas, a impaciência, ela flui. Então, não é que a gente não tinha, a gente acobertava. Por isso que tudo isso vai começar a vir à tona. Então, como lidar com a olhando e respeitando? Por isso que eu falei muito empatia, eu falei sobre a necessidade de olhar para o outro. Você olhando para o outro, você sai da sua irritação e entende a necessidade. Agora não é o momento de egoísmo, é o momento de olhar a necessidade do outro. E esse exercício, eu digo por mim mesmo, não é fácil, extremamente difícil. Quantas vezes que eu enforquei mentalmente as pessoas que eu estou aqui? Quantas? Não sei nem te explicar. Pensa, o que eu posso fazer para contribuir e melhorar toda essa situação? A gente neste momento, tomar um golinho de água aqui que eu tô não paro de falar. Neste momento. Sim, as pessoas estão entrando e comentando. Tá todo mundo amando. Já vi aqui os comentários, só carinha de amando, Ju. Eu falei, ela arrebenta, pessoal. Neste momento, a gente tem que entender que os sentimentos, eles vão vir e a gente precisa criar habilidades. Já ouviu falar, Carmen, de inteligência emocional? Sim. Eu trabalho muito isso no consultório com líderes, com CEOs, e eu vejo que a pessoa, o indivíduo que tem uma inteligência emocional alta, é uma pessoa bem-sucedida. Sim. E a inteligência emocional não nasce, a gente não nasce com ela. É algo adquirida, é uma habilidade. E a habilidade, ela vem do exercício. Então, assim, o dom mais o esforço que leva a habilidade. A habilidade mais o dom leva ao sucesso. Então, é uma receita de 1 mais 1 igual a 2. Então, agora é o momento da gente criar habilidades. Então, assim, é fácil criar uma habilidade de cozinhar, por exemplo. Aí eu vou lá... Nossa Senhora! Não é? Pegou no meu ponto fraco, é a cozinha. Ju do céu. Mas é. Mas se você pensar, igual eu, adoro fazer risoto. Por quê? Pode empapar o que for. É para empapar mesmo? Ah, mas você é boa na cozinha, que eu acompanho o seu Instagram, eu vejo você fazendo umas coisas muito legais. Eu estou investindo, criando habilidade. Eu não era, Carmen, eu não sabia fritar um ovo. Eu nunca tive tempo. Ah, imagina, Ju. Eu juro. Então, assim, do mesmo jeito que eu aprendi a cozinhar, ou eu aprendi a gostar de exercício físico, hoje eu amo beach tênis. É verdade. Tô fazendo. Parei, né? Agora que tô grávida, mas enfim. Fazendo exercício. Um exercício de emoção. Então, eu tô me irritando com tal pessoa. Eu vou prestar atenção no comportamento que me irrita. Eu vou ver o porquê ele está me irritando. A partir do momento que eu entendo a reação dela, Fábio, um beijo, Fábio. Pessoal de Foz aqui ouvindo, Carmen. Aê, prazer, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, assim, a partir do momento que eu entendo porque o outro tá me irritando, ou porque a situação tá me irritando, e eu não sei se vocês sabem um pouquinho da psicologia, e eu vou falar um pouquinho disso, quando a gente se irrita com o outro, pode prestar atenção que não tem muito a ver com o outro. Tem muito mais a ver com a gente. O porquê que eu não gosto daquilo, ou porquê que eu queria tanto controlar aquela situação. Então, nós estamos no momento de confronto, de embate. E a gente vai fazer o que com isso?
sair mais forte. E como a gente pode sair mais forte agora? É criando habilidade emocional, olhando para as pessoas ao nosso redor e para nós mesmos com otimismo e uma capacidade de crescimento. Quem aí é capaz de crescer? Eu sou. Vocês são? São, porque todo mundo é. Então, é olhar com empatia. Há 4 anos está assistindo. É uma criança, Meu né? Deus, A gente é a filha da fala, Janine, uma amiga lá do interior da Bahia, da cidade do meu esposo. Tá todo mundo isso aqui. mesmo. Quando eu falei que era Coloca para falar de saúde mental, todo mundo quis. as crianças para assistirem também, porque o que a gente está falando realmente, Carmen, vai para todas as idades. Sim, A gente criar a habilidade da inteligência emocional é para nós, para uma criança e para um idoso. Eu atendo um idoso no consultório, ele tem 84 anos, não posso citar meu nomes. Deus. Mas, enfim, ele chega lá com a motinho dele, todo moderno, ele Oh, sobe e meu fala, Deus. eu vim evoluir. Eu vim evoluir. Olha só, um exemplo, né? E agora a gente está tendo esse momento de evolução. E o porquê de evolução? Sabia, Carmen, que todas as pessoas que sofrem, todas, sem exceção, evoluem? Já percebeu que pessoas que sofreram muito na infância, na adolescência, elas criaram uma resiliência e hoje elas são profissionais de sucesso, profissionais com empatia, profissionais com inteligência emocional. Então agora a gente pode aproveitar esse momento para debater e para criar. As pessoas não têm o costume de sentar com a família e perguntar sobre as emoções do dia. E eu vou até te perguntar isso. Você já fez isso com a sua família, Júlia? Quais as Pois emoções é. marcantes do dia de hoje? O que te Com deu a medo? Júlia eu faço, assim, porque com a Júlia eu consigo, a gente tem um bom diálogo, assim, graças a Deus. Quando ela chega da escola, eu falo, e aí, filha, o que você sentiu hoje na aula? Foi legal? O que você fez de interessante? Agora, com o meu marido, eu confesso que eu não pergunto, não dá tempo, né, no dia a dia. É E é aquela nesse correria louca. Porque, assim, às vezes a gente acha que a pessoa tá ali neutra, bem, que ela está legal, que as emoções dela foram positivas. E falar, além dos, como que eu posso dizer, da situação concreta, da parte subjetiva, que faz o indivíduo se elevar, que faz o indivíduo realmente melhorar como pessoa, com valores, princípios, afinar o caráter. Quando a gente entende como nós nos sentimos, nós crescemos. E nesse momento agora, de extrema confusão, de extremo conflito e de confronto com nós mesmos, nós precisamos nos conectar com nós e com os outros. Então, esse diálogo também sobre como você está se sentindo, o que te sentiu no seu trabalho, o que te deu medo hoje? Quando que a gente faz essa pergunta? É verdade. É um sentimento que todo mundo sente. Qual que é a sua preocupação? Você está preocupado financeiramente? A gente não está querendo discutir números ali. A gente quer falar da De emoções. das emoções. Então, assim, a gente tem que sair um pouquinho de tudo que está acontecendo do concreto. E um pouquinho para o subjetivo, para a gente ultrapassar essas barreiras com mais facilidade. Tá? E não é algo fácil, tá, Carmen? Parece fácil. Mas isso a gente cria na rotina e a gente nunca teve. E eu falo isso com propriedade porque eu pergunto isso no consultório e as pessoas falam, nunca conversei isso em família. Olha só. Eu pergunto do dia, eu pergunto não sei o quê, mas a gente não entra nas emoções. E hoje as pessoas vêm às vezes frustradas e o trabalho do consultório psicológico, da psicanálise e da psiquiatria cresceu muito. Sim. E cresceu muito, principalmente por isso. Porque as pessoas não estão falando sobre as emoções dentro de casa. Exatamente. Perde a conexão. Perde, daí a gente fica doente, a gente fica com aquele fio frágil. Então a gente tem que amarrar nossa família e nós mesmos com corda. E qual é a corda? É a conexão emocional. Então, é aquele homem que sai para casa e ele tem vontade de voltar o tempo todo, por quê? Porque tem a esposa que ele conversa, que ele dialoga.
que faz bolo, que conhece o que ele gosta de comer, o que ele gosta de vestir, que você sabe o que você precisa fazer para agradá-lo. Então, assim, neste momento, você, Carmen, você sabe como que o seu marido gosta do seu cabelo, por exemplo? Solto, Então, preso. pois é, eu ia falar exatamente isso, do meu exemplo, né? Assim, é fato que o isolamento, que o coronavírus é uma situação difícil, nós todos estamos que aprender a lidar e ficar condicionados ao ambiente da própria casa, não é fácil. Mas eu acredito muito que essa situação está fortalecendo os vínculos familiares. Eu vejo por experiência própria. Eu vejo que, por exemplo, hoje meu marido já olha para mim e fala: tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Nossa, então assim, a gente no dia a dia, na correria, um faz uma coisa, outro faz outra, ainda mais nós que moramos longe da família, né? Minha família é toda na Bahia e nós aqui em Cuiabá. Então, assim, nós percebemos que nós temos que contar um com o outro e partilhar desses momentos, né? Para que a gente possa construir uma convivência saudável, uma convivência equilibrada, né? Eu estava ontem conversando com meu esposo sobre isso, a importância da gente ter o equilíbrio na família. Porque assim, nós temos filho pequeno e o casamento em si, né? E agora é o momento da rocha mesmo. Sim. Tentar fortalecer. Então, assim, eu saber se o meu marido me gosta de cabelo curto, de cabelo comprido, de cabelo preso, se ele prefere eu com roupa de ginástica, com uma camiseta, com uma roupa mais social. Então, nesse momento, a gente pode aprimorar. Então, vamos aprimorar. Ah, mas eu não tenho marido, Juliana, eu quero saber da minha relação com os meus pais. A mesma coisa. O que agrada os teus pais? O que os teus pais fazem que agrada você? Então, agora é o momento do diálogo, é o momento de sentar junto para comer, o momento de cozinhar junto, o momento de se dividir nas tarefas. Agora é o momento de partilhar. Exato. Ju, desculpa só te interromper um pouco, porque a nossa live está tão sensacional que eu nem vi o tempo passar. Então, assim, tá quase acabando, exatamente, está quase acabando. Eu vou responder umas perguntinhas. Então, isso, acho ótimo. Pode. Me fizeram algumas perguntas, você também me mandou algumas que te fizeram, e eu gostaria de responder, porque assim, nesse momento também, com os ânimos todo a flor da pele, a gente não tá sabendo muito lidar, por exemplo, com piadas em Instagram, piadas na internet, as pessoas tirando sarro do momento. O que eu penso? Lembra que a gente falou da paciência? Quem talvez está fazendo piada, provavelmente não está fazendo por maldade. Vamos tentar olhar o lado bom das pessoas, sem a gente julgar aquilo como negativo. Ah, mas é negativo, mas eu vou pensar que ela falou ou fez aquilo por alguma coisa boa, querendo fazer a gente dar risada. Então é o momento da gente ter, como que eu posso dizer? Alegria, da gente rir até dos nossos problemas. Eu recebo também muitas pessoas escrevendo para mim que está de saco cheio dessa internet, que as pessoas estão brincando com algo tão sério. Mas, gente, vamos ser um pouco mais leves. Vamos olhar com otimismo, tanto para essas brincadeiras, mas como para a situação. Não gostou? Ah, tem uma coisa que está passando no meu Instagram e está me irritando. Tira aquela pessoa. Exato. Silencia, você não é obrigado. Então, assim, só faça nesse momento aquilo que vai te agregar, aquilo que vai te deixar feliz. Não siga pessoas que te irritam, não ouça coisas que você discorda. Então, é o momento de absorver, não é o momento de dividir. Então, se fora dessa quarentena você consegue ouvir, depois consegue desabafar, ótimo. Na quarentena você não vai conseguir desabafar com facilidade. Então agora é o momento de você cuidar do que você está ouvindo, do que você está lendo e do que você está fazendo. Se nutra de coisas positivas. Exatamente. Porque senão, aquela questão da impaciência não vai ser uma impaciência, vai chamar automasoquismo. Porque eu estou me fazendo sofrer.
entendeu? Sim. Não é que eu estou perdendo a paciência. Eu estou sofrendo porque eu decidi acompanhar aquilo. Eu decidi ver aquilo. Então, nós estamos num momento de escolha, de aprendizado. Do mesmo jeito que a gente precisa cortar relações que são tóxicas pra gente, eu falo isso muito no consultório, nós precisamos cortar conteúdos que a gente não se agrada. Então, neste momento, se você está se irritando com notícias que estão saindo, com excesso de otimismo, com excesso de pessimismo, ou com uma pessoa que fala muito da política, ou uma pessoa que faz piada com o que não deve, corta esse conteúdo, busca aquilo que vai te agregar. Exatamente. 4 minutinhos, mas assim, outra coisa Quatro importante. minutinhos. Outra coisa importante também, Carmen, que eu vejo, nós temos uma situação privilegiada. O mundo não está tendo. E as pessoas estão sofrendo, isso é um dos meus maiores sofrimentos também, a hora que eu fico pensando da pessoa que está sem emprego, da pessoa que não está trabalhando, se ela vai ter dinheiro para comer, eu já quero até eu lá fazer comida para ela. Então, assim, agora é um momento também de generosidade. Com certeza. Dentro da minha quarentena, com o que eu posso contribuir e de qual forma. A Juliana está pedindo para eu mandar dinheiro para alguém? Não estou falando isso. Estou pedindo para você usar dos seus dons, talvez. Se você puder contribuir, sabendo que alguém está passando necessidade, ótimo, vamos fazer. Mas contribuir com os nossos dons. Crianças que se alimentavam na creche. Como que elas estão se alimentando? Eu fico perguntando isso também, Carmen. Com certeza. Me dá palpitação aqui. De onde que elas vão comer? Então, assim, se você sabe de alguém que está passando por alguma necessidade, se é filho da funcionária, do fulano, do ciclano, vamos ajudar. A generosidade neste momento vai entrar. Lembra que eu te falei do projeto lá atrás? Que a gente precisa criar projetos que a gente se determine, que a gente se esforce. A gente pode criar um projeto social. Não precisa ser livro, não precisa ser... Com certeza, com certeza. Não precisa ser uma especialização. E aí que eu queria terminar. Que neste momento, o projeto trabalhoso, que a gente tem um objetivo, uma meta e um resultado, pode partir da generosidade. E neste momento, a gente precisa fazer isso para se sentir bem. Nós precisamos nos unir mais, nos conectar mais, ser mais parceiros, companheiros, acolher os nossos, mas acolher os outros. Esse é um dos projetos que vai trazer daí um resultado a curto prazo, mais um resultado a médio, e que vai te fazer sair um pouco da tristeza. Então, amanhã, quando você estiver ali ociosa, já assistiu tudo da Netflix, não tem mais o que fazer, vamos fazer o quê? Abre o computador. Projeto de generosidade. Coloque Perfeito, Ju. Então, assim, não precisa ser uma pessoa de fora. Eu posso ser generosa com alguém da minha família, seja. Mas cria, faça, invista. Agora é o momento da gente evoluir, da gente crescer, da gente se fortalecer. Nós, nossa família, mas comunidade, nosso povo. Quem que é o nosso povo? Nosso país. Então, agora é o momento de investimento. Então, assim, Carmen, ai, tinha tanta coisa para falar ainda, mas enfim, a gente vai falar uma aula para frente. Vamos, com certeza. Foi uma delícia. Pessoal, me mandem direct. Eu vou estar colocando no meu Instagram conteúdos, falando cada dia um pouquinho dessa parte emocional, dando dicas e sugestões. Eu me coloco totalmente aberta para vocês, para esclarecer, para apoiar e para acompanhar. Diante do que eu posso, eu vou absorver todas as necessidades. Ju, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que todo mundo pôde agregar muito do que você passou. Você foi maravilhosa, eu sabia, você é muito especial para mim, um excelente profissional. Então, vocês que estão acompanhando aqui, podem seguir
lá, a doutora Juliana Toledo no Instagram. Ela está sempre postando conteúdo. Muito, muito obrigada, viu, Ju? Hoje foi especial. Eu que agradeço muito a oportunidade. Você é uma pessoa querida, talentosíssima, uma profissional fora do normal e uma pessoa